Bom dia, pessoal! Vamos começar nossa aula de hoje. Bem, diferente das outras quintas-feiras, a gente vai fazer algo diferente hoje. Hoje a gente não vai trabalhar artes e ética. Por quê? Porque o conteúdo de ciências ele vem atrasando por conta de vários feriados que vieram na segunda-feira, por conta daquele momento que a gente ficou sem aula. Então, o conteúdo de ciência está bem mais atrasado do que o de artes e ética, que só falta um capítulozinho para a gente encerrar. Então, ciências a gente vai ter que dar mais atenção agora, nesse momento, e depois a gente vai retomar. Semana que vem a gente já retoma com artes e ética novamente na quinta-feira, tá certo? É só hoje para poder encerrar esse capítulo e a gente iniciar o outro, para não ficar muito atrasado. Então, vamos lá. Para vocês acompanharem, coloquem aí na página 74. Nós vamos ver aí o tópico Técnicas para melhorar o solo agrícola. Aqui ele diz que para a gente ter essa melhoria no solo, o que a gente precisa? Da aplicação correta de cada uma dessas técnicas que nós vamos aprender hoje. Quais são essas técnicas? E, em muitos casos, o apoio de um agrônomo. O que é um agrônomo? É um profissional formado na área, que tem conhecimento nessa área, para poder dizer quais são as melhores técnicas para determinados solos. Como a gente viu, tem vários tipos de solo. Então, ele conhece cada um e vai dizer qual técnica é ideal para cada um desse solo. Pronto. Então, vamos lá. Primeira técnica, aração. O que é a aração? Esta técnica compreende o método de arar, mexer na terra, torná-la mais fofa e porosa, facilitando assim a passagem de água e de oxigênio. Esse tipo de técnica pode ocorrer de forma manual, com o auxílio de pás e enxadas ou com o auxílio de máquinas agrícolas e até de arados puxados por animais. Os dois exemplos que ele dá aí, o arado puxado por um animal, na primeira imagem, e o segundo por uma máquina, realizado por uma máquina. Então, esse tipo de técnica é o quê? É mexer nesse solo, abrir poros. O que são poros? Poros são pequenos buraquinhos para haver uma maior circulação desse oxigênio e da água também, né? Segunda técnica, irrigação. Esta técnica tem por finalidade acrescentar a água no solo seco. Porém, esse procedimento deve ser realizado de forma controlada para que não haja desperdício e que o solo não fique encharcado demais. Um simples regador pode ser o instrumento para a realização da irrigação, mas em grandes áreas agrícolas é mais viável a utilização de aspersores, que é um sistema de gotejamento, construção de açudes e entre outros. Vale salientar que a disponibilidade da água é um fator crucial para o desenvolvimento da agricultura em algumas regiões do Brasil e do mundo. Ou seja, a irrigação é justamente molhar o solo, irrigar esse solo para ele ficar preparado, ele ficar ideal para a agricultura. Só que isso tem que ser moderado, não pode haver um encharcamento demais, porque se houver muita água, mesmo assim o solo vai se transformar em fértil por conta desse encharcamento. Então, a gente viu aí a técnica mais utilizada, né? A gente vê aí em casa quem tem planta, pega ali, sempre está aguando, né? O que a gente chama de aguar é justamente a irrigação. Terceiro, drenagem. Drenagem é justamente o contrário do que a gente estava vendo, o contrário da irrigação. A drenagem ela tem o objetivo de retirar o excesso da água quando necessário. Os solos, quando alagados, deixam de ser ideais para muitos tipos de cultivo, porque o excesso de moléculas de água acaba expulsando o ar presente, e dificultando as trocas gasosas das raízes que acabam morrendo, o que eu acabei de explicar para vocês. Então, essa técnica da drenagem, ela é o contrário, ela retira a água do solo. Próxima técnica, calagem. No solo também pode existir substâncias
que tornam ácido, assim como o solo do Cerrado brasileiro. Para corrigir esse problema, adiciona-se o calcário ao solo. O calcário se mistura com as substâncias ácidas e corrige o desequilíbrio. Quando o solo está ácido, parte dos micro-organismos decompositores podem morrer, e isso acarretaria também no empobrecimento do solo em relação aos minerais. Ou seja, essa técnica é justamente adicionar o calcário nesses solos que possuem uma acidez maior. E isso serve justamente para equilibrar aquele solo e não haver a perca de nutrientes de sais minerais. Próximo, introdução de minhocas ao solo. Quantas vezes você já ouviu falar que um solo com minhocas é fértil? Se nunca ouviu, saiba agora que as minhocas são seres vivos considerados arados naturais. Isso porque elas cavam túneis no solo, o que auxilia na melhor circulação de água e de ar. Além disso, suas fezes contribuem para a fertilidade do solo. Ou seja, a mesma que a gente viu aqui, a primeira na aração, as minhocas elas fazem justamente esse trabalho de forma natural. Já é justamente uma coisa que elas fazem de forma menor, mas realizam, e isso ajuda também a tornar mais fértil. Por quê? Porque as fezes dela fazem com que esse solo fique mais fértil. Então, mais uma técnica que a gente está vendo é a introdução de minhocas. Pronto, em relação às técnicas, temos aqui mais duas ainda, não tinha visto essas duas aqui, ó. Adubação. Consiste na introdução de minerais no solo. Isso acontece quando o solo apresenta uma concentração baixa de nutrientes, que precisam ser repostos de forma natural ou química. Para isso, existem dois tipos de adubação, a orgânica e a inorgânica. A adubação orgânica acontece por meio da introdução de restos de frutas e verduras e farinha e de ossos, estecos de animais. Já a adubação inorgânica ou química ocorre pela introdução de sais minerais já prontos que foram produzidos a partir de um laboratório. Ou seja, a adubação orgânica é quando você coloca ali ainda restos de comida, dejetos, esse tipo de coisa, onde o solo vai retirar ali os nutrientes e aproveitar para a sua fertilização. Já a inorgânica, ela ocorre quando você simplesmente pega os nutrientes e coloca no solo. As duas são a técnica de adubação, tá certo? Então é isso. A gente encerrou aqui os tipos de... as técnicas agrícolas são esses, os tipos de técnicas agrícolas, né? Vou passar a atividade para a gente encerrar o capítulo. Atividade, vocês vão fazer da página 77 e 78, a quarta questão e a quinta que faltou, que eu não tinha passado, né? Eu passei só a primeira, segunda e terceira. Agora eu passo a quarta e a quinta. E atividade Ciências no Vestibular, da página 78, que vai de 1 a 4. Então, você vai fazer da 77, 78 a 4 e a 5 e da 78 essa atividade Ciências no Vestibular. Certo? Compreenderam? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Próxima aula, segunda-feira, vamos entrar no capítulo 9. Na quinta-feira, vamos ter aula normal de Artes e Ética, tá certo? Quando houver necessidade, novamente, de eu dar uma adiantadinha no capítulo de Ciência, aí eu faço isso novamente, tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo e fiquem com Deus.